feio, mas a ideia é bem simples, ó. E coitado, ele só descobriu, ele não conseguiu explicar como é que estava acontecendo, não conseguiu achar uma fórmula para engrandecer o trabalho dele. Olha só, vou pegar aqui o circuito elétrico mais bobo que pode existir, vou até fingir que esse gerador não tem resistência. Não, aí é sacanagem, a aula acabou de acontecer, né? Então tá ali, o gerador, aqui tem a resistência externa e eu vou brincar com a galera, vou botar a chave de liga e desliga aí. Pronto. Ponto A, ponto B e a chave S. Quando a chave está no ponto A, passa a corrente. Aliás, sentido convencional é esse, né? Sentido real é que é o oposto. Quando a chave está aberta, o elétron pode pular ali, salto de distância, não rola, e aí não tem corrente elétrica. Simples assim. No dia que o cara foi dar essa aula, a bússola grande no bolso incomodando. Tirou a bússola e botou na mesa do lado. O mundo começou a mudar. Ele percebeu que ao ligar o circuito, a bússola não parava de apontar para o norte. Desligava o circuito, a bússola apontava para o norte. Naquele dia, fazendo essa experiência, então o nome disso é experiência de Oersted. Mas eu não quero que tu saiba o nome. Eu quero que tu saiba a conclusão. Esse sujeito concluiu então que quando tem corrente elétrica, se tiver uma bússola próxima dessa região por onde passa a corrente elétrica, a bússola sofre influência disso. E uma bússola funciona a partir de campo magnético. Então a única explicação para isso estar acontecendo é que corrente elétrica gera campo magnético. Essa é a conclusão que é importante tu gravar. Conclusão. Corrente elétrica, ou melhor, movimento de cargas elétricas, que é corrente elétrica, gera campo magnético. Movimento de cargas elétricas gera campo magnético. Aí eu te pergunto, botei uma certa corrente, 10 amperes, a bússola sofreu uma certa deformação. E se eu dobrar a corrente, tu acha que a bússola vai sofrer mais ou menos influência? Era a corrente que gerou a influência. Se eu aumento esta corrente, é natural que a bússola se torça ainda mais. Ou seja, quanto mais corrente passar pelo fio, mais campo magnético vai ser gerado em volta dele. O cara que foi chamado para tentar entender isso foi um tal de Faraday. Ele era, na verdade, tu vê, cara, ele era estudante, ele era laboratorista de um fodão lá, do Papa da Física na época lá na região. Ele era um mal acabado lá, sujava a mão lá para fazer os experimentos, e quem levava os louros era sempre o Her Professor lá, o fodástico. E aí, um dia o professor escutou essa notícia, no mundo inteiro saiu essa notícia. Oersted descobre que corrente elétrica pode declinar a agulha de uma bússola. E ninguém no mundo conseguia explicar esse fenômeno. E aí o professor chamou o Faraday, olha só, pega essa notícia aqui, dá uma estudada nisso, vê se tu consegue explicar essa. O guri era bom. E aí ele ficou alguns meses trabalhando com isso, até que ele conseguiu explicar. Assim, ele não explicou tudo, mas ele deu uma maneira de calcular aquilo. Outra coisa que eu te pergunto, tu acha que estando distante desse circuito, eu vou sentir mais ou menos o campo magnético gerado? É intuitivo, né? Nós sabemos que quanto mais distante estamos da coisa que está provocando alguma alteração, menos nós sofreremos a influência. Não é isso? A partir dessas duas ideias, nós vamos construir uma fórmula para calcular campo magnético. Meus queridos, o que é isso aqui? É um fio condutor. Está sendo percorrido por corrente elétrica aí. Nós sabemos que, na verdade, os elétrons estão indo para lá, mas nós também podemos interpretar isso como cargas positivas fluindo para a direita, não é? Quando o cara pega a bússola e bota ela aqui, se ele bota aqui embaixo, a bússola vai apontar para um lado. Se ele bota aqui, a bússola aponta para outro. Se ele bota lá atrás, a bússola aponta para outro. E fazendo esse acompanhamento, então, com a bússola em volta do fio, o Faraday descobriu para onde apontava o campo magnético. Porque assim, ó, a gente considera que o campo magnético aponta que nem a bússola, tá? Se a bússola aponta para o norte,
A bússola é um ímã, não é? Então o vetor campo magnético daquela bússola está apontando para lá. A gente faz isso, a gente pega uma bússola e finge que ela é um vetor campo magnético. Pegando uma bússola e trazendo ela para cá, meus amigos, ó, não adianta eu querer deixar ela assim na horizontal. Eu tenho que deixar, se ela estiver embaixo do fio, eu tenho que deixar não na vertical, eu tenho que deixar ela na horizontal. E nessa hora, o norte dela ia apontar para dentro do quadro. Se eu deixar a bússola lá atrás do fio, e aí eu teria que levantar para vocês enxergarem ela, né? O norte dela aponta para cima. Quando eu pego a bússola e boto ela aqui em cima do fio, o polo norte dela aponta para lá, ó. E quando ela está na frente do fio, o polo norte aponta para baixo. Isso deu a sugestão ao Faraday, que era religioso, que tinha alguma coisa a ver com o círculo, que na religião dele era a expressão da perfeição. Já te comentei, né, que na antiguidade o círculo era considerado a forma perfeita e divina. É meio lógico, né, cara? Os deuses não estão no céu. Quem aqui mora no céu e que a gente vê todo dia? Sol e lua. E eles são redondos. Porra, é claro que o redondo é divino, né, cara? E tem o pi. Oh, é óbvio. Deus colocou o pi na coisa redonda. É divino. Isso antes de Cristo, isso era óbvio. Todo mundo concordava com isso, entendeu? É óbvio. Por isso, inclusive, que Copérnico, Galileu, todos pensavam no círculo para descrever as trajetórias. Foi o Kepler e o Newton que vieram com essa história de trajetória elíptica. Né? Antes disso era redondo, um ovo, até parece que Deus ia fazer uma coisa oval. É uma coisa redonda. Né? E tu vê, embora o Faraday seja mais moderno, seja de 1700 e pouco, esse cara, a religião dele tinha essa. Não, tem que ser tudo circular. A gente ajuda o próximo para o próximo depois nos ajudar e fechar o círculo. Ó, o círculo é divino. Então tu vê, ele nessa loucura religiosa dele, com certeza esse campo magnético é circular. E com a bússola ele confirmava essa ideia, que o campo era redondinho aqui em volta. Como é que eu posso provar isso para ti? Eu podia pegar esse fio, botar uma folha de papel atravessando o fio e jogar ferro em pó, limalha de ferro. Aí o ferrinho em pó ia se alinhar com as linhas de campo magnético e através daquela figura eu poderia mostrar como é que são as linhas de campo. E de fato, as linhas de campo são circulares. Para tu dizer para onde essas linhas de campo apontam, se criou uma regra, chamada de regra da mão direita. Então a partir de hoje, quando tiver um fio percorrido por corrente elétrica, se eu te perguntar para onde aponta o campo magnético, tu vai ter que pegar o fio com a mão direita. É assim que se faz. E o dedão aponta no sentido da corrente. Não é só pegar no fio gostoso com a mão direita. Se pegar no fio com a mão direita e o dedão apontando para a corrente, os outros dedos vão indicar para onde está apontando o campo magnético. Observe vocês que vai ser uma representação em 3D aqui. Por isso que vai ser difícil visualizar. Eu primeiro vou fazer o seguinte, ó. Já que eu vou primeiro desenhar esse fio aqui em pé. Esse fio aqui em pé. Vou botar aqui nesse fio aquela folhinha de papel. Tudo bem? Se eu botasse a limalha de ferro ali, já que a corrente está subindo, eu veria que essa limalha de ferro vai se agrupar em círculos aqui, ó, em volta desse papel. Tu tá vendo que o círculo está indo lá para trás, fechando, e ele vai se encontrar aqui de novo. Para que lado aponta esses círculos? Tu usa a regra da mão, pega no fio com a mão direita, o dedão na corrente. Tá vendo que esses meus dedos estão penetrando aqui, abraçariam o fio lá por trás e emergeriam do outro lado? Por isso que essas setas apontam lá para o fundo do quadro e aqui apontam para vocês. Aqui apontaria para a direita e lá atrás do fio apontaria para a esquerda. Beleza? Como isso é difícil visualizar em 3D, em perspectiva como eu fiz, eu vou tentar olhar de lado esse fio para explicar isso para vocês. E vou tentar acompanhar o campo magnético só nessa linha. Aqui próximo do fio, o campo está entrando ou saindo? Entrando, a gente faz um xizinho para mostrar que está entrando. E lá em cima? Está saindo, não está? A gente faz uma bolinha com um pontinho. Se eu fosse analisar aqui, o campo está entrando ou saindo? Entrando. Mais forte ou mais fraco? Mais fraco porque está mais distante do fio. Um xizinho, uma bolinha menorzinha. E aqui? Mais fraco ainda, uma
representa o quê? Penetrando. Penetrando no quadro. E lá em cima, uma bolinha com uma pontinha menorzinha que essa. Por que menor? Porque está mais fraco. Ou seja, a partir de hoje, quando eu for representar um vetor entrando no quadro, eu vou fazer uma bola com um X. Quando eu for representar um vetor perpendicular saindo do quadro, eu vou fazer uma bola com um pontinho. Isso é no mundo todo, tá? Turcomenistão também. Beleza? Tem professor que fala assim, ó, essa é a ponta da flecha vindo. E aqui é a bundinha da flecha que atravessou. Certo? A flecha não tem aquela parte, aquelas peninhas, que é, né, quadradinho geralmente. Então se a flecha passou, tu vai olhar a bundinha dela. Apontou pra lá então. Se a flecha tá vindo, tu vê a ponta vindo no teu olho. Vai. Bum. Tá beleza? É a maneira de tu lembrar quando é que o vetor está entrando, quando é que o vetor está saindo. Regra da mão direita. Pega no fio com a mão direita. E o dedão é a corrente. Os outros dedos indicam o sentido do campo magnético. Dá uma olhadinha na figura da apostila que está bem melhor. Não tem problema. Aqui, ó. A figura da apostila. Página 120 e 121. Arrisca aquele primeiro exercíciozinho na manha que tá show de bola. Na próxima a gente continua a falar de magnetismo.